Fala pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem e se cuidando, né? Hoje está aqui o professor Eudes Anjos para dar mais uma contribuição, né, a todos vocês da turma do 8º ano dessa vez, beleza? Hoje a gente vai abordar um assunto, pessoal, estudar um conteúdo bastante interessante, né? Geralmente quando eu estou aplicando esse conteúdo em salas de aula, quando a gente estava podendo estar no período presencial, era um assunto que eu me divertia muito trabalhando ele. Era assim, os jovens eles desejam muito obter conhecimento sobre esse assunto. Eu espero que não seja diferente aqui, e qualquer dúvida estarei à disposição, bem como o professor de vocês da turma também vai estar à disposição para sanar essas dúvidas de vocês. Beleza? O conteúdo que nós vamos abordar hoje na turma do 8º ano é adolescência, puberdade e sexualidade. São assuntos muito bacanas e do interesse, né, para obter conhecimento. Os seres, né, que estão passando agora, né, vocês que estão passando agora dessa fase de criança, entrando na pré-adolescência ali, para posteriormente chegar na fase adulta, né, dos seres humanos. Beleza? Então nós vamos passar aqui e vamos ter uma discussão agora simples, que está na primeira página do livro de vocês, né? Se vocês puderem observar nesse capítulo aí do livro, onde aborda esse assunto, adolescência, puberdade e sexualidade, vocês vão encontrar uma discussão muito interessante, né? Adolescência e sexualidade. E a discussão que está lá no livro de vocês é essa aqui, né? Os papéis sociais, né, dos seres humanos, né, do homem e da mulher na sociedade, né? Isso é um assunto que tem muita relevância para que a gente possa discutir quando se trata do termo da chegada de vocês à adolescência, né? Nós sabemos que o comportamento dos seres vivos, dos seres humanos, principalmente nessa fase, essa transição de criança para adolescente, pessoal, ela é muito importante, né? As pessoas, elas são influenciáveis demais, né? No que se fala, no que se vê na TV, no que se vê hoje, principalmente na internet, e nós devemos, né? Eu não sou mais adolescente, mas vocês que são adolescentes agora devem ter esse cuidado, né? No que vocês se deixam levar pela influência, né? O que vocês veem influencia na vida de vocês, o que vocês veem na TV, o que vocês veem na internet, né? Nas redes sociais, tem influência sobre a vida de vocês hoje? Vocês acham que isso é relevante? Tudo que vocês veem na TV ou tudo que vocês veem na internet é relevante? Isso vai ter algum benefício para você na sua vida futura, você que é adolescente hoje? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Nessas abordagens que a gente vê nas redes sociais. As redes sociais, ela é bom, é bacana, todo mundo usa, eu uso também, mas nós temos que ter muito cuidado, né? Nós temos que selecionar muito o que nós encontramos, o que nós vemos, né, nas redes sociais, tá certo? Então, sejam assim, seletíveis, procurem assuntos, abordagens que tragam alguma coisa para você no futuro, tá bom? Como, por exemplo, ver as questões e as discussões sobre as orientações sexuais, né? Sobre a cultura ao qual você está inserido para as questões de sexualidade, tá certo? E isso envolve muitas outras coisas, religiosidade, enfim, isso é uma discussão muito bacana que a gente pode abordar posteriormente, se Deus quiser, nos grupos, abrir discussões para debates, isso é muito importante. Só peço a vocês que tenham um pouquinho de cuidado com as coisas que vocês veem nas redes sociais e na TV também, tá certo? Beleza? Passando aqui para frente, nós temos aqui, pessoal, a puberdade, né? O que é a puberdade? O que significa a puberdade, na verdade, né? A puberdade, pessoal, são todas as transformações físicas que ocorrem, né, no corpo do menino e da menina, né? Na fase de transição entre o período de criança, né, de ser criança, e o período de adolescência, beleza? Isso é a puberdade, essa transição, essa transformação que ocorre entre a criança e quando ela está virando, na verdade, adolescente, beleza? E aí nós temos dois itens que são importantes para isso, tá certo? Que é o desenvolvimento sexual e o início da capacidade de reprodução. Esses dois itens são cruciais para você entender, né, que a criança está deixando de ser criança e está virando um adolescente, tá certo? Quando que acontece essa... Hoje em dia varia muito, pessoal, tá?
antigamente, nós costumávamos dizer que as crianças, elas viravam adolescentes, numa regra geral ali, aos 15 anos, 16 anos, né? Hoje em dia não, isso ocorre muito mais cedo, né? E são vários fatores que influenciam para que isso ocorra mais cedo hoje em dia. Até a alimentação, tá? Vocês vão entender um pouquinho mais na frente por que eu falo que a alimentação influencia nesses processos, nessa aceleração desses processos, beleza? Então, aqui nós temos nos rapazes, né, o início da puberdade entre 11 e 12 anos, né, com duração de 3 a 4 anos, tá? E aqui, pessoal, ele cita raparigas porque é um termo que é utilizado em Portugal, tá certo? Para tratar moças, né? Em Portugal, a moça, ela é chamada de rapariga, mas não é naquele sentido feio da palavra, não, é porque é um termo que é utilizado também biologicamente, tá certo? Nos termos, nas aulas de biologia, mas mais no sentido de... Hoje em dia, o país que eu sei que ainda chama as moças de rapariga é Portugal, porque ele fala rapazes, né, e raparigas, que são as moças. Rapazes, os moços, né, as raparigas, as moças, beleza? Não é no sentido ruim da coisa como a gente conhece aqui, não. É porque é assim que eram conhecidos em Portugal. Tá bom? Então, nas meninas, né, essa puberdade inicia entre 10 e 11 anos, né, com duração de 4 a 6 anos. É um pouco mais demorado o processo das meninas, né, das moças, essa transição aí para a adolescência. Beleza? Passando aqui adiante. Aqui, pessoal, nós temos, eu quero que vocês fiquem atentos, pode ser que seja uma questão do exercício de vocês, né? Nós temos algumas glândulas no nosso corpo, né, que são pequenas estruturas que liberam hormônios, que a gente vai já ver, que são muito importantes. São através dessas glândulas que a parte dos nossos órgãos, eles se desenvolvem, tá? O organismo libera essas glândulas para que algumas estruturas do nosso organismo se desenvolvam. E aí nós temos dois tipos de glândulas, as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas, tá? Para a questão da puberdade, essas glândulas endócrinas aqui são as que são mais efetivas, porque essas glândulas endócrinas, elas secretam, liberam no organismo do menino e da menina os hormônios, que são os principais estímulos, as principais substâncias que fazem com que o organismo, né, do menino e da menina, alguns órgãos, que a gente vai já ver quais são, eles se desenvolvam para que os processos de transição de criança para a adolescência aconteça, e para a vida adulta também, beleza? Existem duas glândulas dessas, pessoal, que são as chefes. Elas comandam, na verdade, todas as outras glândulas. Eu digo que são as glândulas mestres, tá? Que são essas duas glândulas aqui, ó, tá? Vou tentar aqui pegar o marca-texto, ver se eu consigo. Ó, essas duas glândulas aqui, ó, o hipotálamo e a hipófise. Essas duas glândulas que ficam no cérebro humano, certo? Elas são responsáveis, né, por comandar todas as outras glândulas importantes para esse desenvolvimento, né, do organismo do adolescente, tá certo? Existem outras glândulas. Essas glândulas aqui que eu falei, o hipotálamo e a hipófise, na verdade a hipófise é que é a glândula mestra mesmo, de fato, né? Elas, na verdade, controlam essa glândula da tireoide, né? A glândula tireoide fica aqui, né? A glândula paratireoide, que também fica na região do pescoço, né? O timo, que também fica aqui no peito. As glândulas suprarrenais ou adrenais, são as glândulas dos rins, né? E o pâncreas, tá certo? O pâncreas, esse pâncreas aqui, uma curiosidade sobre o pâncreas. O pâncreas é um órgão que nós temos aqui, né, no nosso organismo, e ele, pessoal, é um tipo de órgão que ele é uma glândula, na verdade, que ele secreta, ele tem as duas funções. Uma glândula, ou ela tem a função exócrina, né, que liberam substâncias, aí, que eu vou já dar um exemplo, e as endócrinas liberam hormônios. Esse pâncreas aqui, ele tem função exócrina e endócrina ao mesmo tempo, tá certo? O pâncreas,
ele tanto libera uma substância de forma exócrina, que eu vou dizer qual é agora. O suco gástrico, por exemplo, pessoal, que é aquele suco que dilui o alimento, que quebra as moléculas, as partículas do alimento quando você come, quem libera é o pâncreas. Tá? Essa é a função exócrina. O pâncreas, né, esse órgão, essa glândula, está liberando uma função. Mas não é para fora do organismo. Não é para fora do organismo. Mas ele não está liberando para a corrente sanguínea. Ele está liberando para um outro órgão, né, que é o seu estômago. Tá certo? E aí, pessoal, ali, o que acontece? O pâncreas libera o suco gástrico e ele, quando você ingere os alimentos, né, ele digere, quebra as partículas do seu alimento aqui dentro do seu estômago, beleza? Do seu intestino também. E aí, pessoal, a outra função dele, que é a função endócrina, essa aqui, pessoal, é importantíssima, que é o que faz o controle do açúcar no seu sangue. Ele libera uma substância chamada insulina. Insulina. Essa substância, pessoal, ela é quem faz o controle, né, do açúcar, de todo o açúcar que entra no seu organismo é controlado pela insulina. E quem libera a insulina é o pâncreas. Beleza? Então, passando aqui para frente, nós temos algumas outras glândulas, que a gente vai ver agora mais na frente, que, entendam, são sempre controladas, né, pela hipófise, né, que é a glândula mestra do corpo humano, que fica no cérebro. Beleza? Passando aqui adiante. Aqui, pessoal, nós temos o aparelho reprodutor feminino, beleza? Nós estamos vendo aqui as características do aparelho reprodutor feminino, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos a vulva, né, chamada de vulva, que é a vagina da mulher, beleza? Aqui nós temos os pelos pubianos, que quando é uma característica dessa passagem, né, para a adolescência, é quando aparecem esses pelos pubianos na menina, beleza? Aí nós temos aqui o clitóris, tá certo? Que é uma pequena glândulazinha que fica aqui na região da vagina. Os grandes lábios, que são assim chamados mesmo, tá certo? Os pequenos lábios, que também são chamados dessa forma. Para que serve isso aqui no organismo? Que função ela tem? Na verdade é para dar uma proteção, né, à entrada do canal vaginal, beleza? Nós temos a uretra, beleza? E o canal da vagina, tá bom? Mas aqui embaixo a gente tem o ânus. Tá ok? Então aqui, passando para essa estrutura da vagina, indo um pouquinho mais a fundo para dentro da questão da vagina, nós temos o colo do útero. Aqui, ó, a entrada da vagina é aqui, ó. Beleza? E aqui nós temos o colo do útero. O útero, pessoal, é a região do organismo da menina, né, da mulher, que abrigará futuramente um filho. É ali que ele vai se desenvolver, é no útero, que é uma região, é um órgão, né, uma estrutura muscular que ela se expande quando a criança vai nascendo. Beleza? Vai crescendo, na verdade, né? Desculpem. Então aqui, nós temos essa região da vagina, né? Aí aqui, pessoal, nós temos um segredo para a procriação, né? Essa região aqui. A mulher tem dois, um do lado direito e um do lado esquerdo. E fica o útero aqui no meio. Beleza? O que é isso aqui? Nós temos aqui, pessoal, os ovários, né? Os ovários da mulher, tá certo? Ó, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Esses ovários aqui são responsáveis pela produção do óvulo, que é a célula reprodutora feminina. A gente vai ver lá na frente, posteriormente, vocês vão estudar sobre isso. Tá? Eu até em uma aula anterior do 8º ano já expliquei sobre, né, o óvulo e o espermatozoide. Eu até mostrei, quem assistiu a minha última aula, né, que eu apliquei aqui, que era sobre a reprodução dos seres vivos, eu mostrei para vocês uma foto magnífica que foi tirada de um ovário expelindo um óvulo. No momento de uma cirurgia, né, o médico viu e tirou uma fotografia. Um ovário da mulher lá, expelindo, né, expelindo, na verdade, um óvulo. Muito bacana a imagem, tá certo? Então aqui nós temos, ó, a trompa, tá certo? Que é o canal que vai do útero até o ovário, tá vendo aqui, ó? Tá aqui a trompa, tá certo? Esse mesmo desenho aqui do lado. Liga o útero ao ovário, beleza? Que é chamada de trompa de Falópio, beleza? O nome científico, na verdade, é adequado para essa trompa aqui, beleza? Então aqui, ó. E aí nós temos aqui o ovário, que é essa parte aqui todinha, ó,
certo? E aqui nós temos o folículo, que vai gerar o óvulo, que é a célula reprodutora feminina. Beleza? Passando aqui adiante. Vamos lá. E aqui nós temos, né, o aparelho reprodutor masculino, o aparelho reprodutor do menino. Beleza? Nós temos aqui, ó, a estrutura. Deixa eu pegar aqui o marca-texto novamente. Nós temos aqui a estrutura. Então aqui nós temos o pênis, certo? Vocês estão vendo aqui o pênis, tá certo? Do menino, tá certo? Aqui nós temos o saco escrotal, tá certo? Que é onde fica o testículo, tá certo? Nós temos os corpos cavernosos, tá? Que é a parte de dentro, né? Que fica por dentro do pênis do menino, tá certo? Nós temos os canais que levam, né, o esperma ou o espermatozoide, expelem, na verdade, o esperma ou o espermatozoide para fora, né, do corpo do menino, do homem, tá certo? Nós temos a glande, pessoal, ó, é isso aqui, ó. A glande vou falar aqui em termos mais adequados, é a cabecinha do pênis, tá certo? Ali é a glande. Depois vocês vão entender as funções de cada uma dessas partes aqui, beleza? E aqui nós temos o testículo, que é onde acontece a produção do espermatozoide, que é o que? O espermatozoide? O gameta masculino, né? Então vamos só relembrar um pouco. O gameta feminino é o óvulo, o gameta masculino é o espermatozoide, beleza? Então, passando aqui adiante, vamos lá. Ó, aqui, em relação à questão da puberdade feminina, tem uma função que eu queria citar, está no livro de vocês. Eu até peço depois que vocês façam a leitura desse texto lá. Mas tem uma situação que eu queria mencionar para vocês aqui, né? A menina, quando ela entra no estágio da puberdade, ela está passando está fazendo essa transição, ela acontece a primeira menstruação, certo? As mocinhas aí vão saber o que é isso, tá? Quem já passou por isso vai saber do que eu estou falando, tá certo? Quem não passou vai pegar orientação com o papai, com a mamãe, na verdade, né? Para se adequar sobre isso aqui, beleza? Mas a menstruação, gente, como é que a menstruação ela é chamada? A primeira menstruação da menina, ela tem um nome. Não esqueçam jamais, isso pode cair também na prova, isso pode cair também nos exercícios de vocês. A primeira menstruação da menina é chamada de menarca. Menarca. Eu dizia, o que é a menstruação na verdade? A menstruação, pessoal, é caracterizada pela eliminação, né, do tecido, né, ou o revestimento interno do útero. Por isso que sangra na menstruação. A mulher, ela sangra, ela perde sangue, né? Por quê? Porque eu sempre digo nas minhas aulas que todo mês, no ciclo menstrual da mulher, todo mês, o organismo dela, o útero dela se prepara para gerar um filho. Como o filho não é gerado, o organismo expele toda aquela preparação que foi feita no útero. Aquela pele que ficou no útero, que se forma, né, ali, ela se desprende e no final do mês, do ciclo menstrual, ela desce. E aí nós chamamos de menstruação isso aí. Beleza? E aí a menstruação desce, toda aquela pele que é formada esperando, né, o filho. Como o filho não veio, a fecundação não houve, então o organismo expele ele pela vagina. Tá certo? Beleza? Passando aqui adiante. Transformações físicas no corpo da menina, né, nesse processo de transição da puberdade. Vamos lá, rapidamente. Pegar aqui meu marca-texto. Vamos lá. A forma do corpo começa a mudar, né? Eu costumo dizer que as meninas elas se desenvolvem mais rápido do que os homens. Geralmente você encontra as meninas ali, uma menininha pequenininha, de repente vira uma moça, vira uma mulher rapidamente, né? Essas mudanças são muito rápidas. Então vamos lá. Quais são essas formas de corpo que começam a mudar? O que é que muda no corpo da mulher? A cintura começa a ficar mais fina, né? Os ossos da bacia, que é a região da pelve aqui embaixo, se alargam, né? Os seios crescem. Tudo isso são características, né, que acontecem com as meninas, transformações que ocorrem com as meninas nesse período, tá certo? Os órgãos genitais também mudam. O que muda?
A vagina fica com a parede mais espessa, o útero aumenta de tamanho, aumentam a irrigação sanguínea do clitóris, tá certo? E depois vocês vão entender melhor o que é isso aqui, essas pequenas estruturas, tá bom? Aí tem mais, crescem os pelos das axilas e da região púbica, né? Do pubis, aqui na região da vagina crescem pelos, tá certo? E aí, então, depois de todas essas transformações, acontece a menarca, que é o que, pessoal? A primeira menstruação, beleza? Seguindo aqui em frente, a puberdade masculina. O processo é basicamente o mesmo, né? As alterações são diferentes um pouco, né? Um pouco não, na verdade elas são muito diferentes em relação à estrutura do organismo masculino e feminino, né? Primeiro, o que acontece? Quais são as transformações que ocorrem no organismo, né, do menino, quando ele está passando por essa transição, né? Vamos lá. Crescem os pelos do rosto, né? Isso é notório, a gente vê os adolescentes aí com os barba, né? Cresce nas axilas e na região púbica também, na região do pênis aqui, crescem pelos. A voz muda, fica a voz grossa, né? Eu sempre brinco assim, quando a gente está nos processos das aulas. Essa é uma mudança que acontece nos homens, tá certo? A laringe cresce. Vocês percebem que os homens têm uma região aqui no pescoço que é chamada pomo, é conhecida teoricamente aqui por nós aqui como pomo de Adão, né? É um apelido que foi dado aqui, tá? Essa região aqui fica mais volumosa, tá certo? Dá-se o crescimento dos testículos e do pênis, né? E aí surgem as primeiras ejaculações, que vocês entenderão também o que são ejaculações. Ejaculações é quando o homem ele libera o sêmen, né? Libera o esperma através de uma relação sexual ou através de uma masturbação, tá certo? E depois também vocês vão saber um pouquinho sobre isso em outras discussões também, beleza? Então vamos lá, passando aqui adiante. Por que ocorrem todas essas mudanças? Aí, pessoal, lembra que eu falei para vocês que tinha umas glândulas, né, que secretavam, que liberavam umas substâncias que eram importantes e que faziam com que essas mudanças acontecessem? Pois bem, são essas glândulas aqui, as glândulas, na verdade, secretam essa substância. Aqui está escrito hormonas, né? Mas nos livros de vocês vão encontrar hormônios. Hormônios, tá certo? Que seria a pronúncia mais correta. Hormônios. São os hormônios que são responsáveis por todos esses crescimentos, todas essas transformações, tá certo? Na verdade. Aí quem foi que eu disse que era a glândula mestra? Tá aqui ela, ó. A hipófise. A hipófise controla a glândulazinha que é o testículo, né? Que libera, que no caso tem os ovários, que produzem o óvulo. A hipófise controla o testículo, né? Que os testículos produzem os espermatozoides. Aí nós temos, mas qual o nome desses hormônios, Eudes? Assim, gente, os hormônios, principais hormônios femininos são dois. São esses dois aqui, ó. O estrogênio e a progesterona. Pronto. Esses dois bonitinhos aqui, esses dois hormônios, são os responsáveis por todas aquelas mudanças no corpo da menina, quando ela está passando para a fase de adolescência, certo? E os hormônios masculinos, ou o hormônio masculino, é esse aqui, ó, a testosterona. Esse hormônio aqui é o responsável por todas aquelas transformações ou mudanças que ocorrem no corpo do menino, tá certo? Não esqueçam. Vamos lá. Quem é que produz o gameta feminino? O ovário. Como é o nome do gameta feminino? Óvulo. Qual é a estrutura que produz o gameta masculino? É o testículo. Beleza? Qual é o gameta masculino? O espermatozoide. Quais são os hormônios responsáveis pelas transformações e as mudanças no corpo da menina? Estrogênio e progesterona. Quais são os hormônios responsáveis pelas mudanças no corpo do menino? Testosterona. Beleza?
Então vamos lá, lembrem-se, hormônios. Hormônios são os responsáveis por essas mudanças. Beleza? Passando aqui adiante. A menina, quando ela tem a menarca, todo mês ela vai passar a ter um ciclo, que é chamado de ciclo menstrual. Beleza? Eu disse, quanto tempo dura esse ciclo? É uma regra, dura 20 dias? É a regra, dura 23 dias sempre? Não. Isso depende muito de organismo para organismo. O normal é que o ciclo todo dure em torno de 28 dias. É a média aqui do ciclo menstrual normal, 28 dias. Tem mulher meninas ou mulheres, né, que esse ciclo dura 15 dias, né? Tem mulheres que o ciclo dura 35, 40. Quando isso acontece, aí tem que procurar o médico, né, o ginecologista, que é o médico da mulher, tá certo? Para que ele faça um estudo, faça um exame para ver o que é que está acontecendo, tá certo? Mas o normal mesmo é que o ciclo dure 28 dias. Beleza? Passando aqui adiante. Vamos fazer aqui um resumo, né, do que é a adolescência. A adolescência é um período de crescimento e de preparação para o estado adulto, que implica, pessoal, em grandes transformações, como nós vimos agora, né, que se iniciam na puberdade, transição entre criança e adolescente. Tá certo? Aí vamos lá. Quais são essas transformações? Biológicas e físicas, psicoemocionais, né, cognitivas, de conhecimento, socioafetivas, tá certo? Vamos lá, passando aqui adiante. Isso aqui é uma característica que geralmente você se pergunta, né? Você tá chegando na fase de adolescência, você tá com acne, né? Tá com acne, são as espinhas, né? É comum aparecerem, pessoal, as acnes, né, nesse período da puberdade. Isso por quê? Porque geralmente a liberação desses hormônios que causam essas transformações que a gente acabou de discutir aqui causam esse processo, né? É claro que é um processo que é normal, posteriormente isso vai desaparecer. Se a situação ela for grave demais, estiver aparecendo demais, né, você lava direitinho, faz a limpeza da pele direitinho, e mesmo assim há uma progressão desse aparecimento dessas acnes, é também importante procurar, né, o médico, que ele também vai orientar em relação a esse processo. Tá certo, pessoal? Passando aqui adiante. Aqui tem um texto que eu acho muito bacana, que depois eu quero que vocês analisem, né? Reflitam, na verdade. Tá? É normal que o adolescente se comporte de maneira inconsciente e imprevisível, lutar contra seus impulsos e aceitá-los, amar os seus pais e odiá-los, ter vergonha de assumir perante os outros e querer conversar com eles, identificar-se e imitar os outros. Lembra da questão das influências que eu falei no início? Pois é. Enquanto procura uma identidade própria, o adolescente é idealista, artístico, generoso e altruísta, como jamais será novamente, mas também é o oposto, egoísta, calculista e egocêntrico. Isso aqui é uma frase que nos deixa aqui uma reflexão, né? As pessoas dizem que, e até um termo que eu não concordo muito, mas dizem que é a fase que eles mudam até o nome. Na verdade, é a adolescência, né? E muitos estudiosos costumam dizer até que é a fase, alguns pais, até já ouvi isso de pais também, dizer que é a fase da aborrecência. Mas é porque o adolescente ele está se descobrindo, eles estão se descobrindo agora. Mas sempre prezem por uma coisa, pessoal. Lembrem-se daquela questão das influências que eu falei, né, no início da aula, e lembrem também de respeitar sempre quem está querendo te ajudar. Isso é importante. Respeitem sempre quem está querendo lhe ajudar, principalmente seus pais. Tá? Eles não querem o seu mal, eles sempre querem o seu bem. E se eles te orientam ali, é porque, na verdade, você está precisando daquela orientação. Beleza? Uma discussão que a gente pode também levar para depois da aula, no grupo, na nossa sala de aula virtual. Beleza? Sexualidade. A gente viu ali um resumo do que era a puberdade, e aqui a gente está vendo o que a gente entende por sexualidade, né? É uma maneira de cada pessoa se descobrir uns aos outros.
Eu aprender a gostar de mim, aprender a gostar dos outros. Uma parte importante da vida do ser humano. Exprime-se através de beijos, carícias, abraços, e não somente através da relação sexual. Cada pessoa vive-a de uma forma distinta, única e irrepetível. Mais uma vez, a lembrança daquela questão que eu acabei de falar para vocês. Lembre-se da questão das influências. Né? Só coletem para você o que é bom, o que você entende que para você é bom, né? Para que você se sinta bem. Tá certo, pessoal? Olha, uma frase bacana que eu queria deixar aqui, né, para vocês, alunos, para vocês adolescentes que estão entrando na fase, né? Olha só. Muitos dos problemas ligados à vivência da sexualidade têm a sua origem na falta de informação e ansiedade daí gerada. Lembrem-se, procurem se apegar às pessoas que lhe amam, que estão próximas a você, né? As pessoas que gostam e que têm experiência para lhe passar informações que são verdadeiras, que são adequadas, tá certo? Falta de informação leva as pessoas a fazer idiotices, burrices, beleza? A ignorância pode desencadear situações de culpa, medo e principalmente, pessoal, riscos, beleza? Então, galera, eu gostaria de me despedir aqui dessa aula, beleza? Espero que vocês podem voltar ao vídeo, caso tenha alguma dúvida do que ficou aí. Consultem também o livro de vocês, lá tem muitas informações importantes sobre o tema da nossa aula de hoje, beleza? Então fiquem com Deus, né? Espero entrar nas discussões no grupo, na nossa sala de aula virtual aí, tá? Nós estamos aqui para tirar as dúvidas, para sanar, né, todas as dificuldades de vocês, beleza? Então que Deus abençoe a cada um de vocês e estamos juntos, viu, moçada? Tamo junto, vamos lá.